que a gente tem tabela GTO e eu fiz ali uma simulação aproximada de gráficos. Óbvio que aqueles combos eles não estão com exatidão, mas eles estão muito próximos de uma realidade do que é uma defesa de blind versus open raise do small. A gente vai ver também dois tipos de situação aqui na sequência que eu separei, porque por vezes a gente vai estar encarando do SB com o BB raise de mini raise, né? De 2 blinds seco, às vezes 2,5, às vezes 2,7, às vezes 3. E aí, quando o cara já conhece um pouquinho mais do jogo, a gente já vai estar encarando situações de 3,5, muito deep 4x e por aí vai, né? Então, essa tabela GTO, ela está criada em cima de raise, ou até para eu não falar besteira, eu acredito que seja de 2,7, mas aí a gente vai ajustar bem pouca coisa aí. Na prática, vai ser 3,2, na verdade, tá? Então, conforme maior o raise, a gente vai capando mais os bottoms, e conforme menor a size do raise, a gente vai ampliando mais. O fator mais importante aqui não é só a gente saber o call. Ferramenta principal para a gente estar ganhando dinheiro do bebê e que a galera não faz, e isso está provado, a galera não reage o tanto que deveria reagir do Big Blind versus raise do SB. Então, o que eu gostaria que vocês começassem a fazer e colocar em prática, e aí não só a gente não vai pensar em exploit, a gente vai pensar sim em GTO mesmo, seguir tabela para isso. De 15 a 30 blinds ali, o que tiver mandando vocês chovar, chove, rechove versus raise, né? Para chovar versus raise, eu gostaria que vocês começassem a utilizar o que está na tabela. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo um pouco mais complicado. 30 Big Blinds. O cara fez raise do SB, tá mandando você chovar lá o Ice 2 off, não tá? E o Ice 3 tá mandando chovar metade das vezes. A mesma coisa lá com o Ice Dama off, por exemplo, né? Que tá mandando fazer uma parte de tribet call e a outra parte de chove reto. Cara, pega essas mãos que estão de chove e começa a chovar. Eu tenho visto bastante, eu fiz alguns 1x1 essa semana de jogadores que estão até em reta maior já e que não está colocando em prática, principalmente tabela de rechove, que é onde mais se ganha dinheiro. Na Blind War, então, nem se fala, né? Eu gostaria muito de saber, por exemplo, quem que 60 blinds deep lá na Blind War quando toma raise, tá tribetando esses combos aqui, ó. Quem que tá tribetando esses combos? É isso que eu quero saber, sabe? Pô, é aí que eu quero pegar vocês. Quem que tá tribetando aqui o Valete 7 off? Quem que tá tribetando o Valete 8 off? Quem que tá tribetando esses combos com Rei 4, Rei 5, Rei 6 off? Ah, mas metade das vezes, e como que a gente faz para saber se é metade das vezes ou não? Aí entra a questão da leitura de HUD. Quanto que esse cara faz de open raise do SB? Quanto que esse cara folda para tribet? Mais os combos que estão cheio ali, tribet cheia, começa a tribetar. E falo para vocês, podem over tribetar tranquilamente. Tranquilamente vocês podem over tribetar, principalmente em reta final. Aqui eu acabei de esquecendo, eu até fiz aqui, acabei esquecendo de colocar no slide, não sei por qual motivo. O que está em verde é call, o que está em vermelho é tribet fold, o que está em azul é tribet call para forbet, o que está em vermelho é chove reto e o que está em branco é fold.
Então, numa proporção, se a gente pegar aqui quanto que a gente tem que reagir do big defendendo versus small, olha só quanto que vai dar, né? Qual o percentual que vai dar aproximado. A gente tem que reagir com 85% dos combos aproximadamente, a gente tem que defender. Do big versus small. Tanto quando ele faz... Isso daí vai ser meio que somando tudo, né? Que aí ainda vai entrar uma parte que tem USB dando link. E aí a gente vai chegar nessa parte lá na frente também. Então, para não errar, para ter uma efetividade boa aí, cara, é colocar em prática GTO para flop, sabe? E aí não tem erro. Vocês vão ter uma assertividade muito boa fazendo isso. Separei uma mão aqui, que inclusive eu não sei se eu estava com mais tela do que deveria nesse momento. Creio eu que sim, praticamente certeza que sim. Porque eu acabei dando fold nesse valete 6. Eu foldei reto esse valete 6 para mini raise. Como vocês já sabem, eu gosto de separar muito mais mãos na qual eu errei do que mãos na qual eu acertei. Por quê? Com o meu erro, eu consigo explicar muito melhor o que não deve se fazer, né? Alguém aí se arrisca a dizer quais os combos que a gente tem que defender para mini raise do USB para o bebê? Todos. E defender de qual forma? O que você faria, por exemplo, com valete 6 horas? Esse eu não costumo dar o tribet que nem na tabela ali com vala 6. Eu só defenderia. Sim, é aí que tá a questão. Nem você e nem 90% do field tribeta do bebê versus SB, não tribeta do bebê versus botão, quando deveria estar fazendo muito isso. É aí que está o dinheiro. Quando vocês colocarem na cabeça que pré-flop, você resolvendo uma situação ali pré-flop vai ser muito melhor do que ver flop e jogar pós-flop, em diversas situações, vocês vão ganhar uma agressividade e a agressividade ela traz uma vantagem natural para você em game. A única coisa é que a gente tem que ter o balanço disso. A gente não pode querer entrar num carro que tem 6 marchas, que só passa a marcha para frente e ele nunca volta a marcha. Já conheci vários jogadores assim, né? Que de repente anuncia a reta lá, 5 de 100, 80 big blinds, daqui a pouco GG 90. Quer dizer que não tem mesmo, engatou a sexta, vai em sexta até o final. É uma reta só, não tem curva na estrada. Então, não é bem assim que funciona. A gente tem que saber ponderar tudo, né? Eu separei aqui a HUD desse cara, tudo que eu olharia se eu tivesse atento a essa mão, para você ver que mesmo eu que tenho já bastante experiência grindando já hard há vários anos, acabo durante uma sessão cometendo um erro. E é uma mão recente, não é uma mão de lá de trás, não, é uma mão recente. Vou até pegar aqui a hand history, que eu deixei separada. Então aqui tá a mão. E eu simplesmente, foldei. Isso é uma desatenção, né? Isso foi meio que o automático. Bounty Builder 33, jogado no dia 28/8 de 2022. Ou seja, domingo. Né? Esse torneio foi jogado domingo. A gente acaba arrumando desculpa diversas vezes. Tive uma sessão que não foi boa, por causa que domingo é muita variância. Tem muito donk no field? Tem sim, isso é fato. Mas e todos os spots que a gente deixa passar, né? Isso daqui é um nick grave. Um jogador que inicia num time 2 meses já não deveria estar cometendo. Eu que tenho 8 anos de profissional, então, me sinto um tanto envergonhado. Mas assim que a gente corrige, batendo nos principais pontos, realmente assumindo os nossos erros e não colocando a culpa somente em variância do jogo, porque, eu tô vivendo uma downswing. Não,
Não tô vendo uma downswing, porque ninguém lembra de falar que tá vivendo uma upswing, mas a downswing todo mundo lembra. Eu tô vendo uma downswing e buscar os links e entender onde tá errando. Então eu separei aqui a estética desse cara e o top-up do que eu olharia e imediatamente essa mão aqui é uma mão que eu poderia estar pensando até mesmo em, de repente, pensar aí, não sei se vai ter ela na tabela GTO de chove, mas explorativamente pela HUD, esse cara abre 60, folda 41 para tribet size vai estar ali, né? E ele tem muito pouco limp no jogo dele. Então, a primeira certeza que eu tenho é que eu não posso foldar esse combo. Isso eu não posso fazer. Agora, para eu descobrir o que seria melhor tribetar contra esse cara e o que seria melhor eu fletar contra esse cara. Aí vamos pegar e vamos rodar essa mão. Então, essa daqui é a tabela GTO de 30 blinds. E a gente vê ali que o valete 6 op, ele tem tribet fold, ele tem call e ele tem fold. Só que isso daqui é GTO e é para uma size de 3.2, não é para mini raise. Entende a diferença? Então, às vezes você mesmo está usando a tabela certinho, como é de a obrigação mínima de quem está no time é de usar aquela tabelinha que todo mundo tem de Excel, né? Aquela automatizada, que é só clicar 2 botões e vai aparecer a tabela do que você deveria estar fazendo. A sua obrigação é executar o que tem ali de pré-flop e acabou. Essa é a sua obrigação mínima. Você não pode ter leaks daquilo. Mas aqui o cara fez mini raise. Então vamos descobrir agora, contra mini raise, como que a gente deve reagir. Na verdade, eu acabei de confirmar aqui que eu já deixei esse spot rodado, tá? Perguntas. Então é a hora de fazer as anotações. Como você jogaria esse spot? Flat call, tribet size de 2.7x ou tribet maior, uma size maior, fold ou fold pré-flop para essa size. E aí, vamos lá, vamos comunicar aí, pessoal. Vamos escrever no chat o que cada um aí escreve no chat. Não quer falar, escreve no chat. Alex também que está aí na aula, seja muito bem-vindo, Alex. Eu normalmente fletaria, tribet 3x. Tá, vamos lá, escrevendo, pessoal. Escrevendo para eu ver o que a maioria faria. Por enquanto a maioria ali falando que tribetaria, depois eu vou pegar e vou passar um filtro lá para ver quem tá tribetando. Valete 6 do Big mesmo. Todo mundo que escreveu tribeta, que tá tribetando aí, eu vou olhar. Opa, já começou a aparecer uns que tá escrevendo flat agora. Opa! Agora todo mundo tá aparecendo de flat, né? Vou passar o filtro, né? Olha lá. Flat, é isso. Alguém escreveu aí, depende do vilão. Então eu vou voltar aqui para você ver. Vou voltar aqui o vilão. Você tem tudo aí do vilão. Você tem todas as stats aí, Antônio. Só olhar lá, ó. Ele abre 60 do SB, tem quase 600 mãos dele, ele folda 41 para tribet e ele deu só 4 de 15 limp no small. Esse daí é o vilão. Beleza, vamos seguir. A turma ficou bastante dividida e, obviamente, que é um spot difícil de se determinar. Eu, particularmente, nesse momento, estou, acho que, sem propriedade para falar, porque eu foldei a mão, né? No automático. Exato, alguém escreveu ali, ele folda pouco para tribet. Então, se escolher tribetar, tem que tribetar a size grandinha. Lembra que eu falei ali, não sei não, tô pensando se não tem chove aqui nessa mão contra esse cara, né? Porque ele não é muito de foldar. Spot rodado, foi rodado já no HEC, eu rodei esse spot e aqui tem a situação do que seria flat e do que seria tribet contra esse vilão, no caso. Agora o legal é que aqui eu usei um lock, né? Eu fiz um nudlock contra o vilão em específico. O que significa fazer um nudlock? Eu ajustei exatamente o que eu queria ajustar. Perceba que são ranges diferentes. Olha lá, ó. Aqui é o GTO aqui, tá? Então, GTO
é fletar tudo como alguém respondeu lá no início. E tem a parte, esse daqui é o range flat, inclui tudo. Esse daqui é a parte tribet, né? Então, você poderia tanto fletar como tribetar, enfim. No mínimo fletar, não tem fold, né? Alguém perguntou se o fold para steel dele é 71, mas a gente não pode olhar o fold para steel. O fold para steel seria se ele estivesse no big. A gente tem que olhar o quanto que ele folda para tribet. Né? No caso, para rei steel, não para steel. A gente não pode olhar isso. Fold para tribet, steel, daí teria que olhar lá. Tá, mas aqui eu fiz um lock, que é o lock, eu ajustei o range. Né? Então eu coloquei lá que esse cara em específico, ele tem pouca coisa de limp e bastante coisa de raise. Basicamente manteve a mesma coisa ali, né? Tipo, contra o vilão que vai reagir bastante, vai ser difícil tribetar contra ele. Até porque ele tem bastante forbet. Se por ICM é fold, esse J6 off, se fosse uma FT talvez. Mas acho que nem em FT, acho. Acho que não. Acho que não vai ter fold, literalmente acho que não vai ter fold. O que a gente vai fazer é aproveitar que estamos aqui, ó. E vamos rodar a mão de novo. Tinha balde. Vamos usar aqui o Future Game. Next. Aqui a gente vai colocar 2. E vamos dar a opção de tribet maior ali, assim. Vamos colocar uma tribet de 8. 8 tá bom. Aqui eu quero já fazer com o lock, então eu vou ajustar o range aqui já.